Bem-vindo ao Mago CX, diretamente aqui da Stay. Galera fera na parte de vídeo, podcast, treinamento. Dá uma olhada no Instagram que vale a pena conhecer. Eles sempre suportam a gente aqui e ajudam a acontecer o projeto. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Thiago Rizzi. Ele que é gerente de CX na Desktop. Já fez algumas maratonas, agora está no Kite, acho que há algum tempo já curtindo. Thiago, obrigado por ter aceitado o convite. Cara, conta um pouquinho dessa história para a galera te conhecer. Obrigado primeiro, pelo convite, o prazer tá aqui. Eu sei que é um podcast que, nossa, já vi muito, já assisti muito, grandes profissionais que já tiveram aqui, então prazer também fazer parte desse time aí seleto de convidados seus aqui, Matheus. Sou o Thiago Rizzi, como você falou, tenho uma vivência grande já na área de CX, sou um cara de telecom, então trabalhei em telecom praticamente minha vida toda, muitos anos trabalhei na Oi, trabalhei na Sky, agora estou na Desktop, que é uma empresa, uma ISP do interior aqui de São Paulo, mas super grande, 1.100.000 clientes, então uma empresa super grande, super relevante aí no cenário nacional. E estamos aí para a gente conversar, falar sobre CX, falar sobre mercado, carreira, transformação digital. O que sair aqui, a gente troca figurinha, vamos nessa, vamos embora. Boa, gosto do espírito. Boa. Cara, você começou em telecom, você é engenheiro de telecom, é isso? Como é que, ou não? Não, sou publicitário, tá bom. Me formei em publicidade, mas acho que nunca exerci a publicidade, nunca trabalhei numa agência, nunca cheguei nem perto da publicidade. Comecei já no marketing na minha vida e do marketing fui... Aos poucos rodei por todas as áreas do marketing, produtos, pricing, orçamento, realmente a parte de produto técnica também. E aí aos poucos fui me aproximando mais da área de clientes, a área de relacionamento com o cliente ali. Então fiz um caminho que muita gente faz na área de CX, que é passar por áreas de call center também, atendimento e tudo mais. E aí migrei para o CX efetivamente ali, olhando para a jornada do cliente fim a fim. Então, o atendimento ele é só um pedaço aí desse trabalho, tem muito mais além disso. Perfeito, mas cara, eu não sei se eu que conheço pouca gente com o seu perfil, mas é raro alguém vir do marketing de produto, depois ir para atendimento para CX, beleza, super comum, mas essa migração aqui de produto para atendimento eu não acho que é tão comum, não sei se você já... Menos comum, é verdade, mas ajuda muito, porque a gente consegue conversar de igual para igual com o resto da empresa, Como eu já passei pelo marketing, então você sabe que aquele cara de marketing ali, o cara de produto, o cara de venda, o cara do comercial, ele tem um objetivo de negócio. Ele tem ali, ele precisa vender mais, ele precisa rentabilizar, ele precisa reduzir custo, ele precisa fazer mais com menos. E a gente entra ali com a parte do cliente, com a jornada, com esse trabalho de CX, como apoio, como suporte. Então, você caminha junto com a área de produto, com a área de negócio da empresa e acho que falar a mesma língua ajuda, então é importante ter vindo do marketing. Então, acho que é um background legal. Não, que é legal é sem dúvida, porque você tem que convencer muito e fazer muito projeto com eles, Então, com certeza. Sabendo o que eles querem, você fala, bom, peraí, deixa eu vender desse jeito aqui que vai ser mais aderente pro pessoal. Exato. E é assim, às vezes a gente vê muitas pessoas de CX falando que é difícil você conseguir movimentar as empresas, a favor do cliente, você colocar o cliente no centro das decisões. Então, falar a mesma língua do time de negócio é super importante. E a língua do time de negócio é resultado. É meta, é venda, é redução de custo, é churn. Todos esses indicadores ali você precisa trabalhar junto com eles. Então, às vezes você vai... Numa guerra ali você vai vencer uma batalha, talvez não vai vencer outra, mas o importante é que vocês caminhem juntos. Assim, acho que isso é o que faz, no longo prazo, você conseguir ter uma estratégia de sucesso em CX dentro da empresa. Bacana. Eu atendo a Sky eu tenho uma empresa, então a gente atende a Sky faz muito tempo já, e eu sei que eles são muito ousados, Assim, eles são... Talvez por ser uma telco um pouco menor do que as gigantonas, eles sempre tiveram que fazer coisas na frente, testar mais do que a média. Mas eu queria saber, assim, entre empresas que são mais inovadoras ou mais ousadas e as mais tradicionais, o que é a dificuldade de liderar um time de transformação digital nessas empresas? Como é que foi esses desafios? Boa pergunta, é ótima e realmente tem muita diferença. Eu trabalhei na Sky durante 5 anos, foi um prazer estar lá, numa empresa de televisão por assinatura, que trabalha com conteúdo, Hoje em dia tem uma programação de streaming também, então é uma empresa que está se reinventando, também vende banda larga hoje em dia, na internet, banda larga, então é minha concorrente hoje em dia, que agora estou na Desktop, mas é uma empresa que tinha um objetivo muito claro de se reinventar.
Porque acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui vê Netflix, vê Amazon Prime, vê, né, todos os streamings que a gente tem, HBO, etc. E a televisão no Brasil é um produto que não vai acabar, nunca vai acabar, porque a televisão é um produto, né, incrível, fantástico, tem uma penetração enorme, mas é um produto que está realmente diminuindo o seu mercado. Então a empresa precisava se reinventar, né? Então havia ali um desafio da transformação digital muito focado na redução de custos para que a empresa fosse mais eficiente. Então, óbvio que a transformação digital ela é importante para o cliente, ela é importante para a gente digitalizar os processos, tornar as coisas mais fluidas, mais claras, mas existe um interesse das empresas na transformação digital que é na redução de custos. É você transformar todos aqueles processos que são analógicos, que são, né, que precisa de alguém fazendo, ou você precisa de um call center para fazer, e você transforma aquilo num algo mais digital. Então, a Sky tinha esse desafio e ela precisava fazer isso para sobreviver. Então era ou fazer isso ou morrer. E ela fez esse trabalho, eu participei ativamente, a gente construiu uma transformação digital bastante expressiva na companhia. 2/3 hoje, né, pelo menos de quando eu saí, 2/3 das transações digitais, as transações feitas na empresa eram digitais. 2/3 dos clientes usavam canais digitais mensalmente, então é um número muito alto para uma base de clientes enorme, né? E uma base de clientes de televisão. Então são clientes ali nem sempre... Menos digitais. Menos digitais, talvez até menos bancarizados, inclusive. São pessoas que ainda iam na loteria para pagar a fatura todo mês, né? Dava lá o CPF e pagava na lotérica. Pessoa que se você mandar a fatura para ela por e-mail ou pelo aplicativo e nada dá no mesmo, porque ela não usa. Clientes que nem sempre são os decisores também, então você tem muito pai, mãe de família, mas quem toma a frente ali da decisão é o filho, é aquela pessoa que é mais digitalizada, mais descolada ali, que usa realmente o produto, o serviço no dia a dia. Então, um cliente difícil de se fazer e a gente conseguiu transformar digitalmente a companhia. Muito. E eu saí de lá bastante orgulhoso do legado que deixei. E aí quando a gente olha para a Desktop, é uma empresa que é relativamente muito mais nova, que já nasce muito mais digital, que tem um crescimento absurdo, mas que ela já talvez, eu não sei, é uma dúvida mesmo, ela já vem com uma cabeça digital de berço, assim. E como é que foi para fazer esse crescimento, implantação, crescendo muito, porque uma coisa assim, tô reduzindo e tô digitalizando para evitar custo. Outra coisa assim, tá estourando de crescer e eu preciso da escala. Exato. Acho que são desafios muito diferentes, né? Assim. Com certeza. Vou até aproveitar e apresentar a Desktop para o pessoal que talvez não conheça. A Desktop é uma empresa de internet aqui do interior de São Paulo, né? Então está aí presente em mais de 180 cidades aqui no interior de São Paulo, uma empresa listada na Bolsa, capital aberto, e tem 1.100.000 clientes aproximadamente, dados públicos abertos da Anatel, então não tem problema nenhum eu falar aqui. Apesar de ser uma empresa de internet, né, a gente fala assim, poxa, deve ser super moderna, né, para frente, etc. É uma empresa de telecom, né, uma empresa de telecom e que ela tem 25 anos aproximadamente. Então ela começou lá atrás, né, o nosso fundador, que é o nosso CEO hoje em dia, que é o Dênio, ele fundou a empresa na garagem de casa, vendia internet a rádio, depois passou para a internet, né, a internet de escada e foi evoluindo. E hoje em dia a gente vende fibra ótica para os clientes, né, e tem aí essa base super grande. Acho que tem alguns desafios importantes no Desktop, legais de comentar. Primeiro é que é uma empresa que tem um apetite muito grande no mercado. Então, é uma empresa que compra outras empresas menores e vai adicionando essas bases à sua base de clientes. A tese dela, inclusive, para abrir o capital na Bolsa, foi que ela usaria o dinheiro para comprar mais ISPs ali, pequenininhas, regionais. Exatamente. Então, muito desses 1,1 milhões de clientes veio dessas compras. Óbvio, a gente tem também o que a gente chama de crescimento orgânico, que são as vendas, mas muitos vêm. Então, fazer essa transformação digital, ela envolve os clientes da nossa base, da Desktop, mais clientes que estão vindo de outras empresas que têm uma cultura diferente, que têm uma forma de se relacionar diferente com a empresa, e eu preciso provar para esse cliente que, olha, a gente está aqui... agora você é Desktop e você vai continuar tendo um serviço de qualidade, você vai continuar tendo acesso, né, a tudo que você já tinha antes. A gente só está mudando de nome aqui, mas para melhor. A gente vai ficar melhor ainda para você. E é um desafio muito grande ali de você conseguir convencer esse cliente de que está tudo bem, foi comprado, mas a vida segue normalmente. E empresas pequenas, ainda por cima, que tem
uma relação ali muito próxima. Né? Aquele cliente... Às vezes liga pro dono, é liga amiga, pro dono, vizinho. conhece o técnico, tem o WhatsApp da pessoa que vai fazer algum reparo na casa dele. E aí vem uma empresa um pouco maior, que é a Desktop, a empresa é bem grande, né? 1 milhão e 100 mil clientes, e você fica ali, então, naquela discussão ali, quero ser grande ou quero continuar sendo uma empresa média, mas atendendo com proximidade meu cliente? E hoje o nosso desafio e o nosso mantra é ser simples e próximo. Esse é o primeiro valor que a gente tem, é ser simples e próximo. Então, apesar a proximidade... de ser grande, vocês querem manter esse bom gerência que cada uma das pequenas empresas que compraram tinha. Exatamente. A gente não quer ser grande, né? No sentido de ter processos engessados, menos velocidade, mais morosidade de você conseguir fazer alguma coisa. Pelo contrário, a gente quer manter viva essa chama de proximidade ali com o cliente, que é isso e é por isso que o cliente escolhe a gente. O cliente escolhe a gente porque nós estamos muito mais próximos dele do que uma Big Telco. Tá, assim, não vou desmerecer, hein? No papel é lindo. Se eu fosse tomar uma decisão, eu falei, essa mesmo. Pô, muito melhor dar um atendimento próximo, né? Tá junto. Agora, você pega o Thiago, coloca lá e fala, se vira negão. Porque como é que você faz para manter esses diversos lugares com não sei se é a mesma jornada ou você cria jornada para cada lugar, como é que é para implementar? Bacana lá de cima, quero ver quem vai executar. Legal, a gente tem um trabalho muito grande, né, de mapear e cuidar dessas jornadas do cliente. E uma das jornadas mais importantes que a gente chama de jornada de migração, que é justamente esse cliente que é de uma empresa que a gente chama de adquirida e todo o processo que ele vai passar para se transformar num cliente desktop. Isso envolve, ele vai receber a fatura de um outro jeito, ele vai precisar baixar um novo aplicativo, ele vai precisar saber um novo número de telefone para ligar no atendimento, porque agora não vai ser mais o número. Quando ele tiver algum tipo de problema técnico, alguma coisa, ele precisa se auto-resolver de outra maneira, diferente. Então, tudo isso, a forma de pagamento também, às vezes ele pagava com débito, aqui ele vai pagar com cartão, etc. Então ele precisa, por exemplo, recadastrar o cartão de crédito dele, porque estava cadastrado num lugar, ele precisa para outro. Então a jornada de migração é uma jornada super importante para a gente. E a gente olha ela com muita atenção. Existe, né, da companhia uma área dedicada só para as migrações, para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais suave possível para o nosso cliente, para que ele nem perceba que ele simplesmente mudou, um belo dia ele acorda, ele agora é desktop em definitivo, 100%, e a vida dele tem que seguir de maneira normal. Sem grandes sustos, sem grandes sustos, sem grandes problemas. Então a gente mapeia essa jornada e mede ela bastante próximo, inclusive. A gente faz alguns grupos com clientes dessas cidades para garantir que esteja tudo bem, etc. Mas como você falou, o desafio do crescimento é muito grande. Então como se manter próximo, simples, com uma empresa de 1 milhão e 100 mil clientes, né? O que a gente tem é uma estratégia muito descentralizada. Então, a gente tem polos da companhia espalhados, sejam de atendimento, a gente tem as regionais nossas são muito empoderadas, muito fortes, então elas atuam muito próximas desses clientes. Então, a gente tem uma divisão em 3 regionais e 9 territórios, que a gente chama, e esses gerentes de território são pessoas muito próximas dos clientes. Então, eles respondem por todos os indicadores daquelas cidades nas quais eles atuam, inclusive o NPS. Então, esses gerentes e esses diretores regionais acompanham, a gente faz um acompanhamento semanal com esses diretores, com esses gerentes, do nosso NPS, os nossos indicadores de experiência, para que eles possam, ali, muito perto, acompanhar, saber o que está acontecendo nas cidades que eles tocam e poder fazer ajustes e correções de rota ali diretamente. Esse gerente local, ele só olha para a experiência ou ele olha para a operação como um todo, inclusive experiência? Como é que funciona? Ele é um responsável por operação, e aí vendas e operações de instalação, manutenção, etc., né, que é o nosso serviço principal, mas também olham para a experiência. Faz parte da meta deles corporativa, o NPS, e aí são cobrados de maneira regional, né? Então, e assim, é impressionante, porque lê em comentário, pega um comentário de cliente, vê qual é o cliente e fala assim, poxa vida, deixamos de atender esse cliente aqui no prazo, a visita dele não... Pega o telefone e liga para o próprio cliente e fala, oi, a gente vai aí hoje ainda, assim, então é num nível muito próximo do cliente, porque ele tá ali na cidade, assim, ele é o cara que tá ali
do lado dessas cidades e sabe o que está acontecendo. É muito mais difícil eu, gerente de CX da empresa do escritório, saber o que está acontecendo em 180 cidades do que um gerente, né, regional que está ali muito próximo ali no dia a dia e conhece no detalhe. E aí, geralmente, como é que vocês escolhem essa pessoa? Ela veio da operação que foi comprada, era o dono da operação? Não sei se puder contar um pouco de história aí, de perfil de pessoa que ocupa essa cadeira. Legal. Quando a gente adquire, né, uma empresa nova, a gente dá muito valor para as pessoas que lá estavam. Porque são as pessoas que conhecem os processos, a empresa e que conhecem o cliente, né? São pessoas que têm ali essa proximidade com o cliente. Então, a gente sempre mantém essas pessoas e as eleva a um posto-chave dentro da companhia, de que são realmente as pessoas mais importantes para que a gente consulte, acompanhe e que vão se tornar depois esses gerentes regionais. Normalmente, são as pessoas que já estavam nessas empresas compradas, né? Legal. E aí... Tá, tô entendendo um pouco a estrutura. Então, quando você hoje você tem uma jornada macro do cliente que deveria ser seguido por todo mundo. Exato. E aí você tem um papel muito mais indireto, porque você fala muito mais com esses caras para eles aplicarem a jornada do que tentar aplicar na ponta. Você fica como a governança, um cuidador dessa, garantir que essa jornada seja rolloutada e todo mundo implemente ela, cada um na sua regional ali. Sim, perfeito. A gente realmente, nós somos guardiões, né, do NPS, guardiões da jornada do cliente, mas o nosso papel, sem dúvida, né, e acho que de todo profissional de CX, é influenciar a companhia, influenciar as pessoas para que elas abracem aquilo e tornem aquilo, né, parte do dia a dia, parte das decisões que tomam. Então, o nosso papel, sem dúvida, também é esse, com essas regionais especificamente. A gente tem outras jornadas, né, a jornada, por exemplo, de atendimento. Então, aí, nesse caso, eu vou ficar muito mais próximo da operação de atendimento. Eu tenho as jornadas de pagamento, por exemplo, tem várias formas de pagamento, então eu trabalho muito próximo do nosso time de faturamento, nosso time de cobrança. Então, dependendo da etapa de jornada que eu estiver olhando, eu vou trabalhar próximo de um time diferente de negócio dentro da companhia. Mas a área de CX é uma área, inclusive, dentro da Desktop, e acho isso um excelente forma que a empresa encontrou de fazer, que é uma vertical totalmente independente e autônoma. Então, a gente não fica ligado a nenhuma outra área. Então, aquela história da raposa cuidando do galinheiro não existe. Então, a gente tem essa autonomia, essa independência de poder chegar em outra área e falar assim, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui pode melhorar, isso aqui vamos fazer junto aqui, vamos pensar um jeito melhor de fazer. E as áreas nos escutam porque sabem que a gente está ali para fazê-las melhorar, né? Então é aquela história que eu comentei lá no início de falar a mesma língua. Se a gente chega e fala a mesma língua e mostra como melhorar, a gente consegue avançar. Ô, Thiago, uma pergunta aqui, não sei se vai conseguir responder, mas o dono da empresa foi um cara que começou, não devia ser um cara que fez MBA em Stanford, nada disso, devia ser um empresário ali, um empreendedor, meio que por intuição foi começando o negócio e deve ser excelente, porque senão não teria feito o que ele fez. Mas você acha que é mais fácil convencer um cara desse que o cliente é super importante, já é quase natural dele, ou mais fácil alguém que tem um super estudo, que veio lá, as teorias todas, como é que você... Olha, quero até aproveitar e mandar um abraço pro Dênio, que é o nosso CEO, nosso fundador, tenho muito orgulho de trabalhar com ele no time dele. O Dênio é um cara totalmente focado no cliente, e é impressionante quanto ele se preocupa com o cliente, e ele, por ser o fundador da empresa e por estar na empresa ainda até hoje, no início da empresa, a empresa tinha poucos clientes, então ele conhecia os clientes pelo nome. E esses clientes, até hoje, vão diretamente a ele. E aí ele encaminha pra gente os casos, olha, esse aqui, fala com esse cliente aqui que eu preciso falar. As pessoas procuram ele muito diretamente e ele, assim, ele fica... Se tem uma coisa que ele fala, ele fica nervoso, ele fala assim, olha, se por acaso o resultado da empresa não estiver indo tão bem, de repente num mês e outro, a gente sabe que é o mercado, etc. Agora, se ele souber que tem cliente que não está sendo bem atendido, ele fala que não consegue nem dormir direito. Então, ele nasceu com isso, ele é um cara muito preocupado com o cliente e é por isso que ele criou uma diretoria Chegou onde chegou, porque é uma empresa totalmente focada no cliente e criou uma diretoria dentro da empresa focada em experiência do cliente. E aí, fazendo esse paralelo com uma empresa grande, né? Quando você está numa cadeira executiva, não sei, de uma Big Telco aí, né? Não vou citar nomes, a gente, né? Mas enfim... Qualquer empresa é muito grande, sim. Qualquer empresa é muito grande, né? Seja de telecom ou não, você acaba se distanciando do cliente. E não é uma
uma culpa, um problema, assim, que, meu Deus, esse CEO, esse executivo, ele não gosta de cliente. Ele tem muitas atribuições no dia a dia. Você vê a agenda de um CEO hoje em dia, quanto que é difícil você conseguir acessar ele. Então, imagina os problemas de clientes. Ele vê um número, né? Ele vê ali, o meu call center aumentou a quantidade de contatos, minhas vendas aumentaram, minhas vendas diminuíram, meu EBITDA tá assim, meu EBITDA tá assado. Ele tem um papel muito institucional também de circular ali no segmento no qual ele participa. Se é uma empresa de capital aberto, ele precisa também circular nos meios, né, dos fundos de investimento, etc., para atrair investidores, etc. Então ele acaba se distanciando de uma maneira natural do cliente. E quando você tem uma empresa um pouco menor, que é o caso da Desktop, que no caso o nosso CEO fundou e estava lá desde o início, etc., você acaba encurtando essa distância, porque ele é preocupado com isso. Eu acho que é assim, ó, quando alguém já entra, faz uma boa faculdade, um bom MBA, já entra num cargo de gerência, daí vai para a diretoria, depois vira um CEO, é muito disso. O seu CEO, ele deve ter visto por anos e anos a fio o quanto ele tratou bem um cliente, como aquele cliente ficou... Eu acho que ele viu direto a relação de cuidar do cliente, entender, atuar rápido e retenção e crescimento. Eu acho que aquilo lá ficou quase que foi uma doutrinação muito boa, né? Então, ele, na cadeira que ele deve ter hoje, é impossível ele não ter esse vínculo. Sim. E alguém que não passou... Cara, se eu vivo todo dia com você e não olho para meus clientes... Não porque eu não olho, mas porque eu tô com você, eu vou ter muito mais empatia por você do que pelo cliente. Sim. Porque o cliente é um nome. Sim. Não é uma pessoa. Você é uma pessoa. Então, às vezes, eu vou me preocupar. O Thiago tá super carregado, cara. Aumenta o SLA dele pra ele responder em 2 dias em vez de 1. Tá matando o cara. Eu não consigo olhar porque eu não tô vivendo com o cliente. Então, eu acho que essa vivência de muito tempo vendo com o cliente faz total... Por isso que eu te fiz aquela pergunta, imaginei que era claro, isso, mas é incrível, cara. Isso é incrível. A gente tem lá uma ação, né, que a gente faz, até esqueci, não é Dia da Humildade, eu estou tentando lembrar aqui qual é o nome, mas é que os diretores, eles descem dos seus cargos e vão fazer, né, atividades ali dos analistas, dos assistentes, né, então nesse momento eles se aproximam, então isso também gera uma vivência. Eu acho que é super importante que as empresas tenham iniciativas como essa, assim, parece bobagem, vai levar os executivos para atenderem um dia lá no call center, nossa, faz muita diferença, porque ele vai e quando ele voltar e estiver sentado na mesa dele tomando decisões, ele vai lembrar, assim, poxa, aquela vez que eu estava lá no call center, aconteceu isso, então se eu fizer determinada coisa, se eu tomar determinada decisão, isso vai impactar lá naquele operador que estava lá na linha de frente com o cliente, vai impactar no instalador que está indo na casa do cliente, então assim, precisa estar próximo do cliente. Eu acho que se você, às vezes, vou dar um exemplo idiota aqui, mas se você ficar semanas e semanas levando um assunto para um diretor, que o cara não está muito comprado, mas se você pega e ele mostra 3 clientes sofrendo aquela dor, ele faz reunião, escuta ali, rapidamente ele vai vir com um monte de ideia e fala, caralho, mas preciso me avisar isso antes, né? É do ser humano, não é o diretor, é o ser humano que é assim, a gente precisa se conectar com a realidade para... Sem dúvida, e nós profissionais de CX, nós somos os mensageiros, né? Aquela velha frase do não mate o mensageiro, né? É uma verdade. A gente está ali para levar a voz do cliente. Nunca é o Thiago que está falando alguma coisa, nunca porque ele quer, porque o Thiago quer ou porque as pessoas do meu time querem. É porque a gente está traduzindo o que o cliente quer e transformando aquilo, né? Empacotando e juntando, óbvio, com dados, com informações, para empacotar aquilo e transformar aquilo numa ação, numa iniciativa que vai ser produtiva para o cliente, mas que vai trazer também resultado de negócio. E acho que isso que é a grande sacada. Perfeito. E eu tenho cada vez, sei lá, eu me questiono muito sobre métrica, né? Por um lado, a gente tem métricas que nunca são perfeitas, longe disso, mas por outro, você precisa de uma métrica única para poder ver como é que a empresa está andando. Não é nem se ela é real, se o número é 50 ou 60, é se ele moveu de 60 para 70 com o mesmo parâmetro, né? E aí eu queria entender que tipo de métrica que vocês usam. São métricas que vocês pedem para o cliente ativamente responder, ou tem muita coisa que vocês conseguem? Ele ligou hoje, ele está usando a internet bastante aqui, tá num uso bacana, ele não me ligou, mas tá usando. Ou o cara parou de usar e não tá me ligando. Opa, enfim, não sei qual lado de métrica vocês usam, se é mais pedindo para o cliente ou mais analisando as informações que você tem daquele... Legal, acho que é um desafio muito grande do CX atualmente, é conseguir dados de pesquisas dos clientes, porque os clientes já estão, assim,
desculpa a expressão, mas já estão talvez de saco cheio de responder tanta pesquisa. Hoje, qualquer coisa que a gente faz, e você também é cliente, eu sou cliente de, né, de um monte de empresas, serviços, produtos, recebo uma pesquisa e falo assim, eu respondo quase todas por cortesia profissional, porque eu sei que tem um Thiago Rizzi que está lá do outro lado esperando essa resposta e respondo com o maior prazer, mas a gente sabe que o cliente hoje em dia já não tem mais aquela vontade, aquele ímpeto, e normalmente quando ele responde é para pedir ajuda, porque ele fala assim, poxa, se eu estou com um problema com essa empresa, eles me mandaram uma pesquisa, vou aproveitar essa oportunidade aqui e vou falar o que eu estou precisando, porque sei que alguém vai fazer lá um tratamento, né, e a gente faz esse close the loop. Então, o desafio hoje do CX, para mim, é conseguir gerar indicadores de satisfação, indicadores de experiência, sem considerar uma pesquisa desse cliente. E da forma como você falou, é perfeito. Assim, você usar de uma análise preditiva de consumo, entender os comportamentos desse cliente de uso, de pagamento, se ele está acessando ou não o meu call center, se ele está com algum tipo de problema ou não. Então, se esse cliente está com um bom uso, no nosso caso, de internet, um bom consumo de dados ali dentro de um padrão, não está me contactando, está pagando em dia, para mim é um cliente que eu não preciso mandar uma pesquisa para ele me dizer que ele está satisfeito, porque eu sei que ele está. Eu vou incomodar ele, inclusive. Para quê? Talvez eu incomode ele, e então eu sei que ele está. E por outro lado, se eu tenho um cliente que eventualmente passou por um problema técnico na região dele, está com uma dificuldade de receber a fatura porque o e-mail dele não está atualizado, ou ele ligou no nosso atendimento enfim, entrou numa fila. Então esse é o cliente que eu também sei que é um detrator. Né? Então é um cliente que eu não preciso também mandar pesquisa para ele para saber que ele é um detrator. Então quando a gente faz as pesquisas de NPS, é curioso, porque a gente normalmente já até sabe qual vai ser o resultado, porque como a gente já tem uma média histórica, né, de alguns anos e já sabe por que aquele cliente responde daquela forma, então, por exemplo, agora vai chegar no mês de dezembro, eu já sei, muito provavelmente, qual será o meu número, o meu resultado do NPS, porque eu já estou acompanhando esse cliente, essa base de clientes, e já sei como que está o comportamento deles em relação ao uso, em relação ao pagamento, em relação ao atendimento, e a migração e todas as outras jornadas que ele participa. Legal, legal. E como é que vocês fazem teste de usabilidade ali? Como é que você garante que o produto digital, o app, o site, enfim, eles vão atender a expectativa, né? Que tipo de mudança que você faz ali para falar, opa, como é que... enfim, teste AB, como é que você faz esses testes? Legal, eu tenho, né, uma experiência também com UX, fui gerente de design, né, na Sky no tempo que eu fiquei lá. Faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Tenho uma pós-graduação em design estratégico também, então para mim o design ele faz parte da minha vida e do meu dia a dia, da forma como eu conduzo ali o meu time. Nosso time é responsável pelo aplicativo da Desktop. A gente também se intromete, digamos assim, bastante no WhatsApp e no site, né, que são os canais digitais também. E a forma como a gente faz, a gente segue o processo padrão do design, né? Então a gente primeiro pensa no problema que a gente tem, a gente, né, vai divergir ali naquele problema e vai convergir até chegar numa definição, né, num processo de definição daquele problema, qual é o problema que eu quero resolver, e aí depois eu vou divergir e convergir de novo aí sim na solução. E aí nesse momento, né, nessa segunda parte, no segundo diamante ali do duplo diamante, é o momento em que a gente faz protótipo, a gente testa, a gente chama o cliente para ver o que ele está achando, se ele está conseguindo acessar aquela informação, se a tarefa que ele tem que fazer, né, o job to be done, ele consegue executar de maneira eficiente ali, sem ter saídas. Então, tudo isso a gente faz, né, e faz parte ali dos processos naturais do design que eu acho que a gente deveria seguir não só para um aplicativo, mas na nossa vida, né? Eu brinco muito lá com o meu time que a gente não tem que se apaixonar pelas soluções, mas sim pelos problemas, né? Então, se a gente primeiro fizer as perguntas, o porquê, e chegar nas causas raízes, no problema efetivo, aí sim a gente consegue chegar numa solução que seja realmente efetiva para aquilo. Legal, quando você vai construindo aí essa sua carreira que você fez, né? É muito legal ver como essas coisas que você passou lá atrás vão te ajudando muito agora, te dá um diferencial muito grande como executivo de CX. Muito Com bom, certeza, sim. Acho que o design, ele faz parte da minha vida, né, como designer estratégico que sou, junto com a publicidade, junto com o background no marketing, e no fim das contas tudo é sobre
co-criar, colaborar com a empresa, com as áreas de negócio, mas principalmente com o cliente. Então, eu acho que essa visão da cocriação, da colaboração com o cliente é o que faz a gente ser um profissional de CX mais completo. Boa. E essa relação com o cliente, como é que você faz para... Eu sei que você tem um call center, que você pode escolher ter um monte de chamada, mas como é que você faz para descobrir dor e para fazer teste? Você tem a autonomia de chamar clientes para fazer, não sei, mesa redonda? Não sei. O que você usa de ferramenta para... A gente tem algumas ferramentas de gestão de comunidades, né? Então, a gente consegue acessar alguns clientes que são previamente... automaticamente eles já são clientes que estão ali dispostos a participar de pesquisas com a gente e recebem, né, alguns incentivos para isso, né, algumas coisas, alguns descontos, alguns vale brinde, algumas coisas assim para estarem com a gente ali. Então, são promotores, embaixadores da nossa marca, então é mais fácil de eu acessar estes clientes. Mas, eventualmente, eu preciso encontrar perfis de clientes que não estão nessa base, né, nesse pool ali. Então, a gente... usa de algumas ferramentas também de inteligência artificial, etc., para poder ler as nossas transcrições de conversas, sejam elas por voz ou por chat, né, por WhatsApp, para encontrar esses clientes que tiveram algum problema naquele que eu quero resolver, que passaram por algum momento ali que faz sentido que aquela experiência eu consiga trazê-lo e fazer uma entrevista em mais profundidade. Então, eu uso a inteligência artificial para conseguir identificar esses clientes e abordá-los e assim trazê-los para essas pesquisas que a gente faz. Pô, legal. E essa parte da comunidade é uma coisa ativa ou você só pré-cadastrar algumas pessoas que estão dispostas a participar e vocês vão dando incentivo? Tem alguma coisa a mais que você faz na comunidade para... Existem algumas ferramentas no mercado aí, posso inclusive fazer propaganda aqui, não estou ganhando dinheiro deles, mas que eu gosto muito é o Question Pro, né, que é uma ferramenta super legal que gere essas comunidades, e você tem ali um dia a dia dentro dessa comunidade com enquetes, com pesquisas, as pessoas são convidadas a participar, então existe uma gamificação ali também, né, e os clientes ali que fazem parte, que mais interagem, mais comunicam, acabam subindo num ranking e a gente acaba também premiando um pouco mais esses clientes. Então é uma forma ali de você incentivá-los a estarem ativos. É um aplicativo que ele baixa... É uma página web. Tá, ele usa e aí ele recebe, sempre que tem alguma pesquisa nova, alguma enquete, alguma coisa, ele recebe um push, recebe um e-mail, recebe algum tipo de comunicação, e aí ele vai sendo sempre ativado ali a participar e estar com a gente. Então, quando eu preciso depois fazer uma pesquisa com mais profundidade, já é um cliente que eu já criei sabe que é fácil de... uma relação ali, então é muito melhor. Não vai ser nós que eles estão me ligando, né? Exato, já é um cliente que já está comigo ali. Legal. E para ativar ele para esse... O primeiro passo, como é que vocês fazem esse primeiro passo para trazer ele para o Question Pro? A gente faz um recrutamento, né? Então a gente tenta manter... Hoje, como a gente tem, por exemplo, essa questão de várias regionais, vários territórios, eu preciso manter essa comunidade de maneira homogênea em relação à minha própria base de clientes, de geografias. Então eu preciso, né, recrutar pessoas de uma região, de outra, etc., para poder manter ali uma amostra que seja condizente com o meu universo de clientes. Então esse é o critério que a gente usa e a gente aborda eles, manda um e-mail, manda um WhatsApp, oi, você gostaria de participar da nossa comunidade? Você vai ter acesso aqui a novidades, a prêmios, a descontos, e a gente encontra muitos clientes dispostos a fazerem isso, porque eles estão melhorando o serviço que eles mesmos vão usar depois. É duplamente bom, ele vai ganhar um benefício imediato, mas além disso o serviço dele vai ficar melhor. O serviço dele vai ficar melhor e é um serviço totalmente essencial. Internet é essencial. Hoje eu tenho certeza que ninguém que está assistindo a gente aqui não tem internet em casa, seja do provedor que for. É um serviço essencial que a gente tem hoje em casa. Quando a gente olha para benchmark de cobrança, talvez eu colocaria internet assim como energia, gás... Qualquer desses serviços essenciais, que é o nível de engajamento que a pessoa vai ter com o negócio. Uhum. A gente vê alguns casos assim curiosos, né, de criança que às vezes falta luz em casa e a primeira coisa que a criança fala é: estou sem internet, para o pai e para a mãe. Ele não percebe que faltou luz. Ele percebe que faltou a internet. Né? Então é mais essencial do que a luz, aí, digamos assim. E você falou um pouquinho de usar IA para pesquisar as conversas dentro de casa. O que você está usando de ferramentas e plataformas para não só para pesquisar as perguntas, mas atendimento, para fazer toda essa jornada que você está cuidando acontecer? Hoje a gente tem dentro da companhia a plataforma Salesforce, né? E a gente tem todos os módulos do Salesforce, né? Desde a parte de venda, a parte também de atendimento, a parte de disparo de mensagens e réguas de comunicação, etc. Então isso nos ajuda muito
na questão da omnicanalidade, né? Então, o mesmo cliente que é atendido né, pela operação ali, essa informação já está dentro do nosso CRM, eu já consigo usar essa informação para disparar uma régua de comunicação para ele. É a mesma plataforma que esse cliente já entrou na venda também, já recebeu alguma comunicação de onboarding quando ele está ainda sendo instalado, etc. Então, quando você tem a plataforma atuando na jornada inteira, você consegue manter ali uma unidade melhor de contato com o cliente nessa camada, né? Então, acho que esse é um ganho muito grande que a gente tem dentro da Desktop, super importante. Ou seja, apesar de ter essa descentralidade para poder ter essa proximidade com o cliente, vocês têm uma ferramenta única garantindo que tudo esteja no mesmo lugar, senão vira uma Exato, uma uma ferramenta bastante robusta, que também envolve a parte toda de técnicos, de visitas, eles também usam o Salesforce, então é um caminho totalmente integrado do cliente, e aí quando ele entra em contato com a gente, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo com ele, se ele tem uma visita, qual comunicação ele recebeu, por qual atendimento que ele passou, qual foi o vendedor que ofereceu para ele, qual o plano, então eu tenho esse caminho completo dele. Legal, legal. Agora vamos fugir um pouquinho do tema da Desktop, vamos ampliar um pouco. Uma curiosidade é que você participou da Olimpíadas, né? Participei. Como é que foi isso? O que você aprendeu? Loucura? Como é que... Legal, a experiência é ótima. Eu sou carioca, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro viveu as Olimpíadas em 2016 e eu quis muito participar desse momento. Na época eu estava no mercado de telecom, trabalhava na Oi na época, e optei por sair e fiquei trabalhando no comitê organizador dos jogos durante 2 anos, na área de ticketing, na área de ingressos. Você ficou 2 anos? Fiquei 2 anos. Não foi que você atuou só no mês, ali 2 meses? Não, foram 2 anos de muito trabalho, 1 ano e meio até os jogos, e depois ainda fiquei mais 6 meses fazendo ali a dissolução e uma passagem de conhecimento para o pessoal de Tóquio, né? Então é engraçado que eu vivia um fuso horário diferente depois, né? Então trabalhava de madrugada porque era o horário que o pessoal de Tóquio estava trabalhando para poder passar o conhecimento. Como é que funciona? Assim? Rapidinho, você pegou o conhecimento de alguém ou você chegou depois? Eu cheguei um pouco depois, mas bebi muito da fonte do conhecimento de Londres, que tinha sido a Olimpíada anterior. Esse handover existiu também entre Londres e Brasil? Existe, porque o comitê organizador, ele é uma empresa aberta no local dos jogos, mas responde diretamente ao Comitê Olímpico Internacional. Então, o nosso chefe principal era o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico, ainda é o presidente do Comitê Olímpico. Então, ele era o nosso chefe e a gente respondia para a Suíça, para o Comitê Olímpico Internacional. Tá bom. Então, a cada cidade que vai acontecendo os jogos, eles abrem um comitê e aí o próprio Comitê Olímpico tem interesse em que esse conhecimento que foi construído ali de uma cidade passe para frente, porque afinal de contas ninguém nunca no Brasil tinha feito uma Olimpíada, então a gente precisava saber o que Londres fez, o que Pequim fez, e aí você vai passando isso para frente. E acho que uma das coisas mais legais das Olimpíadas, assim, dentre inúmeras coisas, afinal de contas é o maior evento do planeta, é que eu pergunto até para você, eu vou fazer essa pergunta aqui para você. Quem você acha que é o principal cliente das Olimpíadas? Se são os atletas ou se é o público que vai no evento, não sei. Em teoria, é o público que vai no evento, mas eu imagino que seja o atleta. Exatamente. O nosso cliente principal era o atleta. Tá. Então, a jornada que a gente olha é a do atleta. Qual é a jornada do atleta? Ele chegava no Brasil, eu tinha que buscar ele no aeroporto, levar ele para a Vila Olímpica, ele tinha que se alimentar, ele tinha que treinar, ele tinha que ir para a competição e ele tinha que voltar à competição para a Vila Olímpica e no final das contas eu botava ele no avião e ele voltava para a casa dele. Então essa é a jornada do atleta. Tiago, e o público? E o ticketing, né, que você vendia? A gente vendeu 8 milhões de ingressos. Muito ingresso, muita gente foi assistir jogos. O público existe para que o atleta possa performar ao máximo no momento em que ele entra no estádio. Então, o nosso objetivo não era, óbvio que tem toda a questão do público, existia uma área de experiência do espectador super forte, etc. Mas o nosso objetivo ali era sempre criar a melhor atmosfera possível para que o atleta, quando entrasse no estádio, olhasse em volta, ele ia falar assim, poxa vida, tá todo mundo aqui, eles vieram me assistir, que atmosfera incrível, então eu vou... dar o melhor de mim. Vou dar o meu melhor aqui depois de 4 anos que eu passei treinando. E sabe qual era o nosso indicador de maior sucesso das Olimpíadas? Quantidade de recordes batidos. Então, se o atleta
performou tão bem a ponto de bater um recorde olímpico, bater um recorde mundial, significa que a gente fez o nosso trabalho. Que ele estava muito bem, estava motivado. Estava motivado, dormiu bem na Vila Olímpica, se alimentou bem, treinou bem, encontrou um estádio com uma atmosfera incrível e por isso ele performou a ponto de conseguir bater um recorde, seja olímpico, seja mundial. Quando você fala em organizar Olimpíadas, né? Quando eu fui fazer a pergunta para você, eu tava imaginando assim, cara, eles estão preocupados ali qual vai ser o estádio que vão colocar as pessoas para assistir. Eu tava pensando totalmente no usuário final. Totalmente. É uma mudança de visão totalmente diferente, né? Assim, você realmente olha por outra perspectiva e você pensa assim, poxa, eu tô aqui pro atleta. Ele é a grande estrela dos jogos. Ele é o meu cliente principal. Então, todas as outras áreas trabalham em função dele. E é claro, a gente tinha outros clientes, a gente teve 8 milhões de ingressos vendidos, isso significa muita gente indo para o estádio, precisando chegar lá e seu ingresso deveria funcionar, o assento que ele comprou deveria estar lá, o lugar dele esperando. Então, tudo isso ficava nas minhas atribuições, pois eu era da área de ingressos. Tá. Mas todas as outras áreas da companhia trabalhavam sempre, né, pensando ali em prol do atleta em si. Tá. E na hora de largar a Oi, que é uma empresa perene, e ir para uma empresa com um tempo de vida, como é que foi a decisão? Decisão difícil, porque realmente o Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico organizador, na verdade, ele ao fim dos jogos, ele realmente acaba. Sim. E a gente vai para lá sabendo disso. Mas, acho que até comentei aqui com você no início, né? Eu sou um cara muito ligado a esportes, eu gosto muito desse tema, então... Já tem um vínculo... Já tinha um vínculo com o esporte na minha cidade, né? Eu sou carioca, então era no Rio de Janeiro, e talvez nunca mais tenha, né? Ou se tiver, vai ser daqui a 50 anos, aí eu espero que os meus netos estejam lá trabalhando nas Olimpíadas e eu vou só curtir. Que esses últimos de 2016 eu trabalhei muito, então nas próximas eu quero só curtir. Então era a minha chance de viver um momento olímpico, um movimento olímpico dentro da minha cidade e, sem dúvida nenhuma, foi um dos meus maiores prazeres profissionais ter trabalhado num projeto tão grande. Não se arrepende de jeito nenhum. Não me arrependo de jeito nenhum e depois me recoloquei e voltei para o mercado de telecom. O mercado de telecom é difícil a gente fugir, assim, a gente brinca que é uma cachaça, né? Que a gente realmente fica ali e não consegue sair. Adoro o mercado de telecom, mas foram 2 anos muito felizes no mercado de eventos, né? Sendo esse evento o maior evento do planeta. E em relação, por exemplo, uma empresa quando você entra já tá tudo meio organizado, por mais que alguém tenha cargo ou não cargo, você já sabe que o fulaninho é um cara que manja muito disso, já tem as referências ali dentro, já tem quem se procurar, já tem uma coisa meio que acontecendo, né? Ali todo mundo meio novo, como é que a coisa ia surgindo, os especialistas, como é que ia... Não sei se você entendeu. Entendi, a pergunta é ótima, assim, e o que acontece muito nesses comitês locais é que o próprio Comitê Olímpico, ele indica pessoas que já trabalharam em edições anteriores de Olimpíadas, porque são pessoas de referências. Então, nós éramos uma empresa internacional, né? A gente falava inglês 80% do nosso tempo, porque a gente tinha muitas pessoas que vieram de Londres, de Pequim, de Atlanta. Tinha gente que estava assim, desde Seul, 88, desde Los Angeles, 84. Então, gente que vai pulando. Tem uma galera que trabalha perenemente Perenemente. Então, o comitê conhece essas pessoas e indica para as próximas Olimpíadas e fala assim, olha, contrata essa pessoa aqui porque ele sabe fazer Olimpíada. Tá. E eu acho que vocês aí não sabem porque vocês nunca fizeram. Então essas pessoas vão pulando de jogos em jogos e vão levando junto com elas esse conhecimento e, obviamente, compartilham com as pessoas que chegam lá, né? Então, é claro, assim, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sabia de Olimpíadas só enquanto cliente, enquanto espectador. Não tinha a menor ideia de como era fazer Olimpíadas, mas hoje em dia se me chamarem para pessoal de Los Angeles, se quiser me chamar para ir para lá, de repente, não, estou muito feliz na Desktop, mas caso, né, algum dia aconteça de eu voltar para esse mundo olímpico, eu já fiz uma vez, então eu estou muito na frente de quem nunca fez. Do Thiago que não tinha feito, o mesmo Thiago que exato. E faria muitas coisas diferentes, claro, porque a gente aprende muita coisa, né, ao fazer, e essa transmissão do conhecimento acho que é super importante, nessa questão do passar para frente o que a gente aprende numa edição de jogos. Agora, essa galera que já veio sabendo, eu acho que a maioria dos lugares que eles fizeram foram lugares, talvez, países mais estruturados, vamos dizer assim. Teve muito choque deles no Rio de Janeiro, ou no Brasil, no sentido de, cara, como é que não... Isso é normal, faz assim. Não tá dando, mas...
Tinha, sim. Aí o Carioca era importante estar lá. E era importante a gente estar lá, as pessoas locais estarem lá para darem esse tom, né, da nossa cultura local. Então, claro que é um evento internacional, mas ele precisa ter a cara do país ali, senão se torna um evento, né, totalmente engessado, quadrado, e não era o que a gente queria fazer. Sim. A gente queria um toque de Brasil, né, nos Jogos Olímpicos, e a gente conseguiu fazer. E faz muito com justamente essa interseção ali entre as pessoas que estão vindo de fora, né, que já fizeram outros jogos, com as pessoas locais, se juntam e a gente consegue fazer. É curioso, porque os jogos têm data para começar marcada desde 5, 6 anos antes. A gente já sabia que os jogos iam começar dia 6 de agosto. Não importa o que acontecesse, a data de abertura, da cerimônia de abertura, seria 6 de agosto. A gente tinha que acontecer aquela data ali. Então, não existe, poxa, às vezes a gente está no nosso dia a dia, na empresa, etc. Um projeto atrasa, passa uma semana para frente, porque a plataforma não entrou, porque aconteceu TI um problema não entregou, grande, teve que segurar. Teve que acontecer um problema de venda, você teve que segurar para fazer não sei o quê, e aí a empresa muda os focos e as coisas se atrasam. Nesse caso, não, era um planeta inteiro esperando a cerimônia de abertura naquele dia, então tinha que acontecer e os jogos tinham que acontecer dali para frente. Então acho que isso também gerava um senso de compromisso muito grande que a gente tinha que entregar e a gente entregou. E acho que isso que é o mais importante. Legal, legal. Muito bom, cara. Acho que eu nem imaginava as coisas que você contou aí. Eu tinha talvez a mesma visão que você antes de entrar pro negócio. E agora falando um pouco do mercado, voltando aqui pro mundo normal, pra terra. Um pouco do mercado de telecom, né? O que você vê como... Apesar de telecom, como você falou, né? Tem TV, tem telefone, tem internet, ele abrange uma série de produtos, vamos chamar assim. O que você vê como desafio dessa indústria para os próximos anos aí? Acho que o mercado de telecom, né, como a gente comentou também aqui ao longo, telecom é um produto que virou essencial, né? Então a gente hoje tem uma população brasileira que 100% da população né, adulta, né, que tem mínimo de economicamente ativa, ela tem produtos de telecom, seja um telefone celular, seja uma internet, eventualmente um telefone fixo ainda, principalmente muito comércio, né? CNPJ tem muito, e televisão também, streaming, né? E a internet funciona também como um enabler, né? Como algo que vai ali te prover outros serviços em cima dela. E então o mercado de telecom ele tem um desafio muito grande que é da escala. Hoje, as empresas de telecom, né, as grandes empresas de telecom e a Desktop, que é uma empresa, digamos assim, média, mas que média só no nome, né, 1 milhão e 100 mil clientes é muita gente. A questão da escala é super importante. Como você consegue entregar um serviço de qualidade para milhões de clientes daquela forma ali e de maneira homogênea, uniforme e que funcione bem, né, que a fibra chegue bem em todas as cidades, que a antena que entrega o sinal de celular esteja bem em todos os lugares e entregue um bom sinal. Então a questão da escala para o serviço é importante, a questão da escala para todos os processos internos. Então imagina rodar o faturamento de uma empresa de telecom para milhões de clientes, você emitir uma fatura para esses clientes. Qualquer erro que você tem ali, você já emitiu uma fatura, você vai ter que pagar imposto, você já gerou a nota, etc. Então, são processos muito grandes. E também questões relacionadas ao atendimento também. Então, atender essa escala de clientes é muito difícil. Por isso que as empresas de telecom foram talvez das primeiras aí do Brasil, junto talvez com os bancos, né, que também tem uma parcela muito grande de clientes do Brasil, a correrem atrás da inteligência artificial, a correrem atrás da otimização, das transformações digitais, porque ou elas fariam isso ou elas não iam sobreviver, porque o custo da escala é muito alto. Então, criar processos, automatizar tudo isso, gerar inteligência artificial para você garantir que você trate os problemas do dia a dia ali, mais simples, né, pelo robô e deixe só realmente o que é importante chegar no humano. Tudo isso está aí dentro desse contexto da escala, que é o grande desafio do telecom. Ou seja, por serem... Vamos pegar o banco também junto, né? O banco e as telcos, por serem tão grandes, elas têm uma dinâmica diferente do resto, porque ela é obrigada a adotar tudo isso que você contou agora. Exato. Se ela não adotar, né, essa automação, ou ela não essa cresce, digitalização, ela quebra. Ela provavelmente vai quebrar, porque ela vai se tornar uma empresa muito ineficiente.
né? Ela vai ser uma empresa muito grande, muito pesada para se movimentar, para se mexer. E aí você vê exemplos, por exemplo, do Nubank, que sequer tem agências físicas, né? Então, a velocidade que o Nubank consegue se reinventar, lançar novos produtos, novos serviços o tempo inteiro, porque ele não tem esse legado, né, por trás que você consegue fazer. E aí a transformação digital, nesses casos, ela é bem complexa. Eu gosto muito de usar uma analogia que é a seguinte: imagina uma rua, né, toda esburacada, com cano furado, de areia fofa, etc. Aí você vai e passa por cima dela o melhor asfalto do mundo. Vai dar a primeira chuva, esse asfalto vai quebrar, vai cair, o cano que está vazando vai estourar aquele asfalto. Então, só passar uma camada bonita ali de transformação digital e passar esse asfalto, digamos assim, não resolve. Então, uma empresa muito grande, você precisa primeiro consertar o cano, nivelar a estrada, nivelar o piso, garantir que aquele terreno esteja ok. Aí sim você passa o asfalto e faz a transformação digital. E aí esse trabalho, antes da transformação digital, ele é muito maior quando você está numa empresa gigante, né, como uma Big Telco ou como um grande banco. E é o caso, por exemplo, do Nubank, que não tem isso, que já nasceu digital. Ele já nasceu na camada do asfalto ali, com a rua lisinha, uma maravilha, né? Muito diferente dos outros que precisaram quase que reconstruir. E ainda estão apanhando muito para fazer a coisa. Claro, porque cresceram, porque estão numa escala muito grande também. A escala, ela é um desafio, né? Ela, óbvio, toda empresa ela precisa crescer para sobreviver. Uma empresa que não cresce, né, ela acaba ficando para trás, porque os custos vão aumentando. Se ela fica do mesmo tamanho, uma hora ela começa a ficar deficitária e ela quebra. Então as empresas precisam crescer. E essas dores do crescimento, as dores da escala, são aí os maiores desafios do mercado de telecom. Tá. E como é que vocês lá dentro... Existe uma área que fica olhando para essa parte estruturante que você falou? Vocês separam quem vai tapar o buraco, fazer um remendinho, só anunciar ali que, né, colocar um cone e essa área que vem estruturando. Agora vamos ter que passar um encanamento maior mesmo, vamos fazer uma mudança. Existe uma área para olhar isso? Sim, tanto na Sky e lá na Desktop também, existem áreas dentro das companhias que são áreas de processos, áreas de melhoria contínua, que são áreas justamente que fazem todo esse mapeamento dessa camada de baixo, digamos assim, para entender ali como que funciona, o que né, sai daqui, essa caixinha sai daqui, vai para frente, qual é o próximo passo, etc. Aonde que tem oportunidade de automatizar, onde que tem oportunidade de melhorar. E aí quando você tem esse processo pronto, mapeado e entendido, aí sim você consegue passar para essa etapa de, ok, então agora vamos construir essa camada acima, que é a camada da transformação digital, e vamos então entregá-la para o cliente ali no fim da linha. Então é muito importante que existam essas áreas de mapeamento de processos, né, que entendam a companhia no detalhe. Boa. Existem algumas empresas, a própria Sky é uma delas, eu queria saber a sua visão sobre isso, que tem muito um modelo de competição. Então ela pega... você falou, né? Ela tem uma escala muito grande. Se eu fizer um RFP hoje e o Thiago ganhar, legal, ele ganhou um RFP. Mas, cara, será que daqui a 6 meses ele continua sendo mais eficiente? Será que daqui a 6 meses esse custo não deveria ter caído um pouquinho? Não sei porque eu só tenho o Thiago como fornecedor. Então eles adotam um modelo que, na minha visão, até que faz sentido, né? De colocar, por ter volume, se não tivesse volume também começa a ficar muito caro por ter pouco volume, aí você tem que competir com gente, a estrutura de olhar para isso fica muito cara, de competição. Como é que você vê esse modelo? Vocês conseguem implementar? Isso faz sentido, não faz? O que você... Faz todo sentido. Acho que é uma lógica de mercado, né, em que os fornecedores precisam sempre estarem melhorando, evoluindo, trabalhando junto com as empresas, né? Então, a gente tem fornecedores com a gente, né, em diversas áreas, né? Óbvio, a empresa nunca é autossuficiente. E essa questão é super importante, acho que entra muito num pedaço ali do CX, que é o sucesso do cliente, né? Que é o CS, né? O Customer Success. Então, essas empresas precisam ter muito mais do que um gerente de contas, né? Alguém que está só ali fazendo a parte comercial, mas alguém que realmente consiga entender esse cliente, e aí, nesse caso, nós, enquanto empresa, somos os clientes desses fornecedores, e trabalhar junto ali para mostrar, olha, vocês estão usando, né, essa plataforma, essa ferramenta, isso aqui... Dessa forma, a gente tem uma outra solução aqui que pode agregar aqui e trazer mais valor para você. A gente pode, de repente, ter uma abordagem diferente aqui e trazer. Então, se as empresas não fizerem isso, os fornecedores não fizerem isso, vão ficar para trás, porque dentro da Desktop e dentro de todas as empresas que eu trabalhei, existe sempre
uma questão da eficiência, né? Então é você provocar, né, e no bom sentido ali os seus fornecedores, as empresas que trabalham para você, para que te entreguem mais, né, por valores que sejam competitivos e que estejam ali dentro do mercado. Então é um desafio muito grande para as empresas que fornecem, né, serviços, e aí falando especificamente aí dentro mais do segmento de CX, né, que é a área que a gente está dentro, fornecedores de inteligência, de chatbots, de ferramentas, plataformas de atendimento, plataformas de disparo de pesquisas, né, e de depois transformar isso em dados ali, em geração de insights, tudo isso. Então, são fornecedores que cada vez mais estão ali sendo desafiados, porque as empresas vão trocar se eles não apresentarem coisas novas. Então, acho que isso é bom para todo mundo, porque a empresa, né, ela se reinventa, ela melhora, e o cliente, né, que está ali, realmente ele vai se sentir mais bem servido. Vai se beneficiar de tudo isso, Com certeza. dessa competição. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, então, pô, só pra gente concluir agora, tá chegando nosso tempo, parece rápido, né? Rápido pra caramba. Super rápido. O que você vê, independente de onde você quiser estar, de empresa, não é essa a pergunta, mas assim, como profissional, tem alguma coisa que você tem visto que, pô, ou eu aprendo isso aqui, ou talvez eu fique fora do mercado nos próximos anos? Alguma dica, alguma coisa que você está aprendendo agora, que você está curtindo aprender, enfim? Legal, a gente poderia até falar, né, assim, a resposta óbvia para essa pergunta é sempre a inteligência artificial. Mas eu acho que antes da inteligência artificial existe um tema que a gente até falou aqui também ao longo da nossa conversa, e acho que é legal fechar com isso, que é conhecer o cliente a ponto de eu nem precisar pesquisá-lo, a ponto de eu nem precisar falar com ele. Acompanhar a jornada do cliente de uma maneira que de maneira preditivo, eu consigo entendê-lo, saber que momento que ele está e saber tomar as ações que sejam necessárias para esse cliente. Me antecipar ao cliente, ser proativo e atendê-lo contextualmente, ser resoluto, então entregar para ele um melhor serviço. Mas quando ele precisa de mim, eu consegui resolver o problema dele de maneira rápida, simples e eficiente. Então, acho que essa análise preditiva de dados, então, mais do que, obviamente, a inteligência artificial, ela apoia nessa análise de dados e ela traz muitos insights, mas a gente precisa saber o que pedir para a inteligência artificial, senão ela vai só existir ali e a gente não vai conseguir extrair dela o melhor. Então, entender de dados, entender realmente não só os dados, né, que a gente conhece do CX, que é, né, o NPS, o SES, o CSAT, os indicadores de satisfação, mas entender dos dados de consumo, de pagamento, contact rate, ticket médio, o ARPU, o CAPO, entrar realmente nesse mundo aí dos dados, do marketing, é super importante para saber conhecer esse cliente a fundo, sem precisar perturbar ele, digamos assim, com uma pesquisa. Eu conheço tão bem você que eu sei quando você acorda e você está feliz ou quando você está triste. É um casamento, né? Quando você não precisa saber se... Todo dia perguntar para sua esposa. Todo dia perguntar para sua esposa, para o seu marido, se ela está feliz ou não está, porque você já conhece. Você conhece tão bem aquela pessoa que você não precisa perguntar. Então, acho que esse é o futuro do CX. É aí que eu gostaria de estar, conhecendo o meu cliente tão bem a ponto de nem precisar pesquisá-lo. Boa, muito bom, cara. Baita aula. Obrigado pela Obrigado você, prazer. Gostei demais, muito bom. Valeu, Matheus. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Até a próxima. Valeu.